Salve, salve galerinha, professor Romulo na área com mais uma aula de física aí para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os espelhos planos. Nós vamos apresentar os tipos de reflexão que podem acontecer de acordo com o tipo de superfície. Vamos falar sobre as leis da reflexão, como se forma a imagem de um objeto pontual e extenso no espelho plano. Vamos apontar o campo de visão para o espelho plano. Também falaremos sobre a associação de espelhos e o deslocamento de um espelho plano. Beleza? Tranquilo? Então, acompanhe aí comigo. Então, para começar, vamos entender os tipos de reflexão que podem ocorrer. A primeira reflexão é dita regular, onde eu tenho uma superfície com alto poder de reflexão. Tá? Outra é a reflexão irregular, ou reflexão difusa, que acontece em superfícies que apresentam aí ranhuras, né? Elas não são superfícies lisinhas. A reflexão regular vai se dar aqui devido a um poder de autorreflexão dessa superfície, tá? Que pode ser um espelho, um metal bem polido, e ele está protegido por uma superfície opaca, tá? Ou seja, a luz não vai passar por esse material, tá certo? E aí nós temos aqui, ó, um feixe de luz. Observa que nesse feixe de luz, os raios de luz, que são as linhas, elas incidem sobre a superfície de forma paralela. Quando elas batem na superfície e sofrem a reflexão, elas seguem o caminho de forma paralela. Então, os raios de luz incidem de forma paralela, são refletidos de forma paralela. Isso aqui caracteriza o que nós chamamos de reflexão regular. Já na reflexão difusa, observa que eu tenho um feixe de luz que incide de forma paralela, né? Os raios de luz, na verdade, estão incidindo aqui de forma paralela. Quando batem na superfície, eles são espalhados nas mais diversas direções. Então, incide paralelo e reflete para todos os lados. Isso, então, caracteriza a reflexão irregular ou reflexão difusa. Certinho? Então, você precisa entender a diferença de uma reflexão para outra. Nos espelhos planos, nós vamos trabalhar com a ideia da reflexão regular. Tá? Então, para a construção da imagem, para o entendimento geométrico da formação da imagem no espelho plano, nós vamos trabalhar com a reflexão regular. Então, vamos lá ao espelho plano. Para entender aqui o espelho plano e as leis da reflexão, vamos pegar um raio de luz que incide sobre esse espelho. Eu vou chamar esse raio de RI, que é o raio incidente. Ele bate aqui no meu espelho. Onde o raio bate no espelho, eu vou traçar uma reta pontilhada que forma 90 graus com o espelho. E essa reta vai ser a reta normal, que vai separar aqui o raio incidente do raio refletido, RR. Tá certo? Então, a reta normal, ela marca o ponto onde o raio incide e dali sofre a reflexão, beleza? Esse raio incidente, ele forma um certo ângulo de incidência I com relação à reta normal. E também temos um ângulo de reflexão do raio refletido, sempre com relação à reta normal. Muita atenção a este detalhe, beleza? O ângulo de incidência e de reflexão sempre serão tomados com relação à reta normal, nunca com relação ao espelho, beleza? Então, a nomenclatura que nós vamos usar aqui, RI é o raio incidente, RR é o raio refletido, I é o nosso ângulo de incidência, R é o nosso ângulo de reflexão. Com base nesses elementos, nós vamos construir aí
as leis da reflexão. A primeira lei da reflexão diz o seguinte: o raio incidente, que é o RI, o raio refletido, que é o RR, e a reta normal são coplanares. O que isso quer dizer? Quer dizer que estes elementos pertencem ao mesmo plano, tá? Então, o raio incidente, a reta normal e o raio refletido estão contidos no mesmo plano. A segunda lei da reflexão, que é a que a gente mais vai utilizar, diz o seguinte: o ângulo de incidência I é igual ao ângulo de reflexão R. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, por exemplo, se eu tenho o ângulo de incidência igual a 30 graus, o ângulo de reflexão também será de 30 graus, porque a segunda lei da reflexão diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Beleza? Agora, vamos analisar como se forma a imagem de um objeto em um espelho plano. Inicialmente, vamos tomar um corpo pontual, que é aquele corpo cujas suas dimensões são desprezíveis. Certinho? Então, aqui eu tenho o meu observador, o meu espelho, tá aqui, e o meu objeto pontual, né? Vou usar um pontinho para representar este meu objeto. Para conseguir a imagem desse objeto, eu vou traçar uma linha pontilhada até o espelho e do espelho até a imagem que vai se formar, beleza? O observador vai enxergar a imagem formada no espelho plano, que está representada por esta linha pontilhada, beleza? Isso aqui é como o observador enxerga a imagem. E essa imagem é formada porque você tem um feixe de luz, né? Aqui eu vou representar apenas um raio de luz para não ficar muito bagunçado o nosso desenho. Eu tenho um raio de luz que bate nesse ponto aqui e é refletido e alcança o meu observador. E dessa forma ele consegue enxergar a imagem. Então essa linha pontilhada aqui estaria funcionando como a nossa reta normal, beleza? E aí você tem um raio que vai ser refletido e esse raio refletido chega até o meu observador e permite com que ele veja a imagem deste objeto. Isso aí no caso de um objeto pontual. A distância que o objeto vai estar do espelho é a mesma distância que o espelho se encontra da imagem. Essa é uma característica muito importante. Distância do objeto ao espelho é a mesma distância do espelho até a imagem. Quando nós falamos de um corpo extenso, né, vamos pegar aqui essa letra F. Eu vou rebater essa letra F, que é o meu objeto, tá? E aí a imagem vai aparecer aqui atrás do meu espelho, exatamente igual o objeto pontual. Só que no caso de um corpo extenso, a minha imagem ela vai ser reversa. Ela vai sofrer uma inversão, tá? Então, quando eu falo de um corpo extenso, essa é uma característica importante. Então, por exemplo, quando você tem uma camiseta, escrita alguma coisa nessa camiseta e você se olha no espelho, você observa que a imagem no espelho, o nome que está escrito na sua camiseta fica ao contrário, tá? No espelho plano, a imagem vai apresentar algumas características que são importantes. A primeira característica da imagem no espelho plano é que ela é dita virtual. Essa imagem é virtual porque ela é feita, né, ela é gerada a partir dos prolongamentos dos raios de luz. Outra característica importante é que a distância do objeto ao espelho é igual à distância do espelho até a imagem. Beleza? Isso vale tanto para o objeto pontual quanto para um corpo extenso. Aqui nós temos que o tamanho do objeto é exatamente igual ao tamanho da imagem, beleza? Então essas são as três características que você tem que ter em mente, certo? Então a imagem no espelho plano, a única coisa que altera com relação ao objeto é o sentido. E nós podemos observar isso em alguns carros de emergência, como ambulância e bombeiro, tá? Aqui você tem a palavra ambulância escrita ao contrário, né? E eu tenho a palavra bombeiros também escrita ao contrário.
Por que colocam-se essas palavras ao contrário nesses veículos? Porque um carro que possa estar à frente, quando olhar pelo retrovisor, que é um espelho plano, vai enxergar o nome escrito de forma correta, né? Ele vai conseguir ler a palavra ambulância, ele vai conseguir ler a palavra bombeiros, porque o espelho plano vai inverter o sentido dessa imagem e a palavra vai aparecer com clareza para o motorista do veículo. Beleza? Então, essas são as características da imagem formada aí por um espelho plano. Vamos aí fazer um exemplinho para deixar um pouco mais claro essa geometria presente no espelho plano, né? Nós vamos falar que as imagens aí que se formam no espelho plano, elas são simétricas, tá? São simétricas e só se alteram ali na questão do sentido. Então, primeiro exemplinho aí. Dois pontos luminosos, A e B, estão diante de um espelho plano E. Qual é a distância entre o ponto B e a imagem do ponto A? Então, tá aqui a imagem. Você tem ponto A, o ponto B, aqui está o meu espelho E. As distâncias estão aqui colocadas. E aí, para determinar a distância do ponto B, né, até a imagem do ponto A, a primeira coisa que nós vamos fazer é as imagens do ponto A e do ponto B. Então, a imagem do ponto B vai ser formada atrás do espelho, né? Então, ela é formada aqui atrás do espelho, com a mesma distância que o objeto está, né? Que este ponto está, assim como a imagem do A vai se formar atrás do espelho, conservando a mesma distância com relação ao ponto B. Então, do lado esquerdo estão os pontos objeto, do lado direito os pontos imagem, certinho? E eu quero saber qual é a distância entre o ponto B e a imagem do ponto A. Essa distância vai ser a soma da distância que o ponto B está do espelho, a distância do espelho até a imagem do ponto B e a distância até a imagem do ponto A, certinho? Então, se você somar todas essas distâncias aqui, que vão caracterizar, então, a distância total entre o ponto B e a imagem do ponto A, você vai obter como resposta aí 40 centímetros, ou seja, a distância que o ponto objeto B está da imagem do ponto A é de 40 centímetros, beleza? Vamos aí então ao segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos aí, ó, na figura, tem-se um ponto luminoso P, um espelho plano E e um observador O. Trace um raio proveniente de P e que atinja O. Então vamos lá. Primeira coisa é traçar a imagem do ponto. Então a gente pegou a linha pontilhada aqui, mantendo as características que a distância do ponto até o espelho é a mesma do espelho até a imagem. Depois pegamos uma linha que vai ligar o ponto P até o observador. Tá? Esse então seria o caminho que o observador enxergaria o objeto, né, a imagem do meu objeto P. E nós temos que traçar então aí o raio de luz que sai de P, certo? Incide neste ponto onde a linha pontilhada corta o meu espelho, né? Aqui então a gente traçaria a reta normal neste ponto. E o raio bate no espelho, é refletido e chega até o observador. Então, tá aí o caminho, né, que a luz vai percorrer saindo do ponto P e refletindo no espelho E e chega no observador O. Tranquilo? Então, dessa forma, a gente constrói aí o raio luminoso. Beleza? Agora, vamos falar um pouco sobre o campo de visão do espelho. Como podemos determinar, então, aí o campo visual de um espelho? Aqui nós temos uma imagem mostrando aqui o campo de visão. A construção desse campo de visão vai seguir aí 3 passinhos bem simples. O primeiro passo
é você projetar o ponto imagem, tá? Então, vou rebater aqui o ponto P e achar o ponto P'. E a partir do ponto P', eu vou traçar, né, essa linha pontilhada, passando pelas extremidades do meu espelho, certo? E, por último, tudo que tiver delimitado pela essa linha que eu tracejei aqui, passando pelas extremidades do meu espelho, vão englobar aí, então, o chamado campo visual desse meu espelho, beleza? Então, prestem aí muita atenção com relação a determinar o campo de visão do espelho, né, da imagem formada no espelho plano, certinho? Para finalizar, então, vamos falar sobre associação de espelhos. Então, o que caracteriza uma associação de espelhos? Eu tenho aí dois espelhos que estão colocados aqui um próximo ao outro, formando aqui um ângulo que eu vou chamar de alfa. E eu quero determinar o número de imagens que se formam aí quando eu coloco esses dois espelhos associados. Então, nós temos essa expressão matemática que vai determinar o número de imagens formadas quando eu associo espelhos planos, onde n é o número de imagens e o alfa é o ângulo entre os espelhos. E aí nós vamos produzir um efeito desse tipo. Com um objeto, eu posso produzir aí várias imagens quando eu tenho espelhos associados, beleza? Então, tá aqui a associação de espelhos planos. Então, vamos aí ao exemplinho de associação de espelhos planos para a gente poder compreender um pouquinho melhor como a gente vai trabalhar com aquela equação. Com 3 patinadores colocados entre 2 espelhos planos fixos, um diretor de cinema consegue uma cena em que são vistos, no máximo, 24 patinadores. Qual é o ângulo alfa entre os espelhos? Sabendo-se que o ângulo alfa é tal que 360 dividido por alfa é um número inteiro. Então, para a gente conseguir determinar isso, pessoal, nós vamos precisar saber quantas imagens cada um dos patinadores vão gerar, tá? Então, eu tenho aí 24 patinadores, né? Desses 24 aqui, 3 são o número de objetos. Então, aqui eu tenho 21 imagens sendo formadas, tá? 21 imagens formadas por 3 patinadores, o que me conclui dizer que cada patinador produz uma imagem n igual a 7, onde n é o número de imagens, tá? Então, o total é 24, certo? 3 patinadores são objetos, eu tenho 21 imagens, os patinadores vão formar imagens que é um número inteiro, beleza? Então, cada um tem que formar o mesmo número de imagens, então basta você pegar esse 21 e dividi-lo por 3. E aí você vai obter aqui 7 imagens. Aí você vai jogar na fórmula. N é igual a 360 sobre alfa menos 1. Aqui eu tenho 7 imagens, vai ser igual a 360 menos 1 sobre alfa. Nós vamos passar esse menos 1 para o outro lado somando. Então, eu vou ter 360 sobre alfa vai ser igual a 7 mais 1, 8. E aí eu quero descobrir o valor de alfa. Então, alfa será 360 dividido por 8. Fazendo, então, a divisão, nós vamos obter o valor aí de 45. Então, o ângulo entre os espelhos tem que ser um ângulo de 45 graus, tá certo? Então, neste probleminha, ele pede para a gente determinar aí o ângulo. Em outra situação, ele pode pedir para que você determine o número de imagens, tá? Então, nessa expressão, ou você vai determinar o n, que é o número de imagens, ou você vai determinar o alfa, que é o ângulo entre os espelhos. Beleza? Então, tá aí um exemplinho de associação de espelhos. Para finalizar, nós vamos falar sobre o deslocamento de um espelho plano. Temos aí uma imagem onde eu tenho o objeto,
Está aqui o meu objeto, que está posicionado a uma distância de 2x do espelho. Como nós já sabemos, a distância do objeto ao espelho é a mesma do espelho até a imagem. E aí eu vou manter este objeto fixo no solo e vou transladar o espelho, ou seja, eu vou movimentar o espelho. E aí, movimentando o espelho, o que vai acontecer? Quando eu movimento o espelho X, a imagem se distancia 2x, tá? Então, quando eu movimento o espelho aqui de x, né? Olha só, colocando ele nessa nova posição, a distância que a minha imagem vai ficar do espelho, aqui agora, ó, aumentou em 2x, beleza? Então, quando você anda uma distância x, a distância da imagem aumenta 2x. E nós podemos falar aí da velocidade, tá? Nós podemos falar da velocidade, né? Como o deslocamento do espelho e o da imagem acontece de forma simultânea, né? Vai acontecer no mesmo intervalo de tempo. A propriedade estabelecida para esse deslocamento pode ser estendida também para as velocidades, como eu falei, né? Assim, nós temos a velocidade do espelho, VE, e a velocidade da imagem, VI, isso em relação ao objeto fixo. Então, assim, nós podemos escrever que a velocidade da imagem é igual a 2 vezes a velocidade do espelho, tá certo? Então, essas duas relações são importantíssimas. O deslocamento da imagem é 2 vezes o deslocamento do espelho e a velocidade da imagem é 2 vezes a velocidade do espelho. Exemplinho para a gente compreender um pouco melhor. Uma pessoa está de pé diante de um espelho vertical. Se o espelho, mantendo-se na vertical, afasta-se de uma distância d igual a 30 centímetros da pessoa, o que sucede à imagem que ela vê no espelho, né? O que acontece com a imagem. Então, tá aqui um esquema, beleza? Aqui está o observador, aqui está a imagem no primeiro momento, aí o espelho é deslocado de A para B, aparece a segunda imagem. Nós já sabemos que a distância da imagem, né? A distância da imagem vai ser 2 vezes a distância do espelho, que o espelho andou, né? Então, se eu afastei o espelho em 30 centímetros, a distância da imagem vai ser 2 vezes 30. A distância da imagem agora vai estar a 60 centímetros do observador. Tranquilo? Então, é bem simples. Porém, você tem que ter isso em mente aí, que quando eu ando com o espelho uma distância x, a imagem dele vai andar 2 vezes o x, certinho? E aí, para fechar, vamos fazer mais um exemplo de deslocamento de espelho. Um espelho plano vertical desloca-se com velocidade de módulo 6 metros por segundo, afastando-se de uma pessoa que está parada em relação ao solo. Determine o módulo da velocidade da imagem da pessoa em relação ao solo e em relação ao espelho. Então, tá aí a nossa imagem. Tá aqui meu observador, o espelho deslocando-se 6 metros por segundo. E aí a gente já sabe pela relação apresentada que a velocidade da imagem é 2 vezes a velocidade do espelho. Portanto, a velocidade da imagem vai ser 2 vezes 6. E aí a velocidade da imagem é de 12 metros por segundo. Aqui no item B, ele pede a velocidade em relação ao espelho, tá? Como o espelho e a imagem deslocam-se no mesmo sentido em relação ao solo, nós vamos ter essa velocidade, eu vou chamar aqui de I', tá? Que é a velocidade relativa, como sendo a subtração, né? Vai ser dada pela diferença dos módulos da velocidade da imagem e do espelho. Então, VI menos VE, que é a velocidade do espelho. Aqui nós vamos ter a velocidade I' igual a 12 menos
6. Portanto, a velocidade I' vai ser de 6 metros por segundo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. A velocidade da imagem com relação ao solo, 12 metros por segundo, e com relação ao espelho é de 6 metros por segundo. Tranquilo? Então é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.